que o ex-presidente não tinha governança desse país. Eu vou repetir, ele não tinha governança desse país, Mário. Ele não tinha. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria ou porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. Se conversa todo dia, toda hora, os ministros com o presidente da Câmara, com os líderes do Congresso, com o presidente Pacheco, com os líderes do Senado, e as coisas estão indo. E eu, sinceramente, acho que o Congresso até agora fez o que tinha que fazer. Votou tudo que a gente queria que fosse votado. Nós aprovamos, Mário, é importante, isso é histórico, Mário. Aprovamos pela primeira vez num regime democrático uma reforma tributária. Isso não é uma coisa simples, Mário. Uma reforma tributária votada num Congresso majoritariamente, sabe, de deputados que foram eleitos contra o governo, e as pessoas, depois que tomaram posse, votaram de acordo com aquilo que era necessário votar. Não era 100% que a gente queria, mas não era 100% daquilo que eles não queriam. Foi a negociação do possível, daquilo que interessa ao povo brasileiro, e nós estamos criando, aos poucos, a ideia de implementação de que o rico vai entrar no imposto de renda e o pobre vai entrar no orçamento. É essa lógica que vai prevalecer. Agora tem que fazer muita coisa ainda, porque tem que regulamentar. Então eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar, Mário, estão indo, se não 100% do que a gente queria, mas está indo, sabe, aí um percentual razoável, 60%, 70% daquilo que a gente quer. E eu lembro, Mário, você também lembra, o que foi a Constituinte de 88. O nosso companheiro José Sarney, que era o presidente da República, eleito em 85, em 86 o PMDB fez 306 constituintes e 23 governadores de Estado. O Sarney tinha maioria absoluta no Senado, na Câmara e nos governos. E o Sarney tinha dificuldade de governar, mesmo sendo o partido dele a maioria. Você sabe disso, você se lembra, até diminuíram o mandato do Sarney. Ou seja, então, eu respeito muito as diferenças. E a diferença me permite negociar. Eu não quero saber se eu gosto do deputado ou se ele gosta de mim. Eu quero saber que eu tenho interesse num projeto de lei, ele tem um voto importante, eu preciso convencê-lo a votar naquilo que é de interesse do governo. Ele pode falar, bom, eu não vou votar em tudo que o senhor quer, mas eu vou votar numa parte. Olha, se essa parte interessar, vamos votar. É assim que a gente tem construído o dia a dia na relação governo com o Congresso Nacional. Às vezes tem bate-boca que é necessário, às vezes a imprensa insinua coisas que não aconteceram, às vezes a imprensa fomenta guerra que não existe, ou seja, mas eu acho que eu não tenho o que reclamar. Sinceramente, eu posso te dizer, eu não tenho o que reclamar da relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional. A gente tem conversado sobre tudo e sobre todos os assuntos, e o Congresso Nacional tem tido a compreensão necessária das coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas derrubaram o marco temporal, o senhor vetou e eles derrubaram o veto. Obviamente que eles derrubaram o veto, é só ver qual é a maioria no Congresso Nacional, sabe, e sabia que ia derrubar, mas eu vetei por uma questão eminentemente, sabe, política. Era preciso que a sociedade e a humanidade soubesse que eu vetei o marco temporal que eles aprovaram e derrubaram o veto. Agora nós vamos ficar com a decisão da Suprema Corte, que dá boas e muitas garantias também aos indígenas brasileiros. E assim, mas nós vamos governando o Brasil. Nós vamos governando. Esse ano nós vamos trabalhar mais, o ano que vem mais, e 2026 mais. Eu tenho 3 anos, Mário. Eu tenho 3 anos para resolver o problema. O que é importante é saber, Mário, que nós estamos fazendo coisas extraordinárias nesse país. Você vai ver o que vai acontecer na educação nesse país. Esse Instituto Tecnológico Aeroespacial que nós vamos lançar aí na Bahia, isso vai dar o que falar nesse país na formação de novos profissionais qualificados e das empresas que vão participar. No dia que nós lançamos, já tinha 6 empresas querendo se instalar lá. E nós saímos de Salvador, Mário, e vamos em Fortaleza anunciar o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um dos institutos de engenharia mais extraordinários do Brasil, que tem formado grandes engenheiros. Esse instituto nós fomos levar ele para Fortaleza. Por quê? Porque o Ceará é o estado que mais aprova gente para ir fazer curso no ITA. Então nós resolvemos levar o ITA para lá. Então agora você tem, tá, o Instituto Tecnológico da Aeroespacial na Bahia, você tem o ITA em Fortaleza, e nós vamos levar mais coisa também. Eu logo estou anunciando outras universidades. Nós temos mais 100 institutos federais para anunciar nesses próximos 2 anos.
anos, nós temos mais 2 milhões de casas para anunciar nesses próximos 2 anos, e nós temos muito mais coisa. Escola de tempo integral, a Bahia se inscreveu, são mais de 400 municípios que vão participar do Escola de Tempo Integral. Nós já disponibilizamos milhões para a Bahia, acho que 100 milhões de reais para a Bahia, para acabar com a fila da espera de cirurgia. E o Jerônimo e os governadores do Nordeste são pessoas altamente competentes que têm levado para o governo projetos que são condizentes com a realidade e a necessidade do povo. Então, Mário, eu estou feliz. Eu sou uma pessoa feliz porque não adianta as pessoas dizerem que o Congresso queria confusão. O Congresso é o Congresso, o Executivo é o Executivo. Eu fui a Nova York, estava junto comigo o Lira e o Pacheco. E o empresário americano, quando terminou a reunião, falou assim para mim: presidente Lula, eu não sei como é que o senhor consegue isso. É humanamente impossível aqui nos Estados Unidos você imaginar um presidente democrata sentado com um senador republicano e com um democrata na mesma mesa. O presidente do Senado e da Câmara sentar com o Biden. Isso jamais acontece. Eu falei, no Brasil isso pode ser normal, porque a gente tem uma relação civilizada, ele sabe o papel dele, eu sei o meu papel, e a gente sabe que de vez em quando a gente tem que convergir a bem do povo brasileiro. E é isso que está acontecendo. Presidente Lula, olha, às vezes eu recebo reclamações aqui de que quem fala mais pelo governo, isso eu acho bom, é o presidente Lula, mas que seus ministros estão precisando tomar um apertinho seu aí para se expor mais, falar, contar o que está acontecendo. Às vezes é difícil. E eu vejo muitos órgãos de comunicação se queixando disso. Aí eu estou passando, inclusive aqui, agora, a partir de agora, com a sua entrada aqui, o nosso encontro quinta-feira, as portas começam a se abrir, mas estavam muito fechadas. Presidente, dá uma prensazinha aí nesse pessoal, porque tem tanta coisa sendo feita e o ministro não fala, deixam tudo aí para o senhor falar. Como é que é essa história, presidente? Deixa eu contar uma coisa. Primeiro, eu tenho muita alegria do ministério que eu consegui montar. São um grupo de companheiros altamente preparados. Eu tenho vários deles que são governadores altamente bem-sucedidos nos seus estados. Não vou ficar citando o nome aqui, mas eu posso citar um que você conhece bem, que é o companheiro Rui Costa, que é da Bahia, que é o chefe da Casa Civil. O Rui tem uma capacidade de trabalho extraordinária, ou seja, o Rui, às vezes é 11 horas da noite, ele continua trabalhando, sabe? E qualquer informação que eu peço está na ponta da língua do Rui para ele me informar. Por isso é que ele fez um pacto para a Bahia. Só para a Bahia a gente vai ter 89 bilhões e 500 milhões de investimento, sabe, no PAC da Bahia. Depois eu tenho pessoas como o Wagner, que me ajuda muito. O Jerônimo foi uma eleição extraordinária, não sei onde que descobriram esse jovem de muita competência, muito alegre, muito competente, muito disposto. Aí eu tenho ministros que são extraordinários, ou seja, essa gente esse ano vai falar muito. Vai falar porque o ano passado era o ano do redescobrimento. Algum ministério tiveram que ser reconstruído. Eu tenho o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Mulher, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, que são jovens e pessoas muito competentes que vão falar muito esse ano. Até porque eles têm que falar, porque eles precisam se autorizar diante da população que eles representam no governo. Eu estou tranquilo com relação a isso. Tem muita coisa para anunciar, muita coisa. Eu agora, Mário, vou tomar atitude diferente. Nós vamos agora, antes de fazer o lançamento dos programas, nós vamos falar com a imprensa. Nós vamos mandar chamar de imprensa especializada, quem é que entende de educação nesse país. Aí nós vamos primeiro apresentar o programa para quem entende de educação. Aí depois nós vamos viajar ao Brasil lançando o programa. O mesmo vai valer para a saúde, o mesmo vai valer para o transporte, o mesmo vai valer para portos e aeroportos, o mesmo vai valer para a política indígena nesse país, o mesmo vai valer para a questão ambiental, porque a questão ambiental tomou uma dimensão extraordinária agora com a COP30 a ser realizada em Belém em 2025. Então, os ministros, você vai ver, Mário, que os ministros vão falar e vão falar bem,